Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio número 1 do anime Toki Duki Bozonto Rusia Gold Dereru Tonari no Alien. É um anime bastante interessante e divertido. Deixem nos comentários o que acharam deste primeiro episódio, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Pois bem, já estava ansioso para que começasse a nova temporada, então aqui está o resumo do primeiro episódio deste anime. A Lisa Mikhaila Kuyo é uma garota que chama bastante atenção, e pelo seu sobrenome, podemos ver que seu pai é russo. Então, em uma escola preparatória japonesa, ela se destaca bastante. É muito popular, muito bonita, e obviamente sempre tem garotos se aproximando para se declarar ou convidá-la para sair. E neste dia de aula não é diferente. Um garoto do segundo ano, que é bastante popular e desejado entre as garotas, se aproxima e a convida para sair, dizendo que frequenta as aulas com a irmã mais velha de Alisa e que ouviu muito sobre ela. Mas ela o rejeita, não apenas uma vez, mas também quando ele insiste pedindo seu número de telefone, sendo novamente rejeitado. Além disso, Alisa percebe que ele usa um colar e diz que não é permitido, deixando-o bastante perplexo com essa rejeição na frente de muitas pessoas. Todos comentam que Alisa tem padrões muito altos, que nem mesmo o mais popular da escola é suficiente para ela. Mas vemos que não é bem assim, pois quando ela chega à sala de aula, cumprimenta seu vizinho de mesa, chamado Masashika, que estava dormindo. É Alisa quem o acorda chutando sua mesa. Podemos ver que eles têm uma relação bastante próxima. Pergunta se ele ficou acordado até tarde assistindo anime, por isso agora está dormindo na aula, e ele confirma que sim, que ficou conversando com um amigo sobre o anime e que estava muito cansado. A relação deles é bastante próxima, mas ao mesmo tempo, Alisa é bem tsundere, bastante rígida com ele, sempre o repreendendo, mas ela esconde algo. E há momentos em que ela fala em russo, supostamente chamando de bobo, idiota, entre outras coisas, mas na verdade ela esconde seus sentimentos por Masashika e usa o russo para dizer coisas bonitas, como você é adorável e outras coisas carinhosas, sabendo que ele não entende. Mas acontece que Masashika entende russo falado porque, quando era pequeno, tinha uma amiga russa que morava perto dele, então ele entende bem. Mas claro, ele não revela que entende tudo o que ela diz, porque isso complicaria a situação e deixaria a Lisa extremamente envergonhada. Então, ele prefere não contar isso por enquanto. Durante o almoço, Masashika está comendo com seus amigos e falando sobre garotas. Quando as três mais populares da escola chegam, as três são do conselho estudantil. A irmã mais velha de Alisa, chamada Maria, Yuki Sou, e Okomo. Eles falam sobre como essas três são as mais populares e que sempre rejeitam os garotos. Maria, a irmã de Alisa, diz que finge estar em um relacionamento para que os garotos não se aproximem. Um dos amigos de Masashika está interessado em Yuki Sou, que é seu tipo de garota, e pergunta a Masashika sobre ela, pois são amigos de infância. Yuki percebe que estão sendo observadas e se aproxima de Masashika, sentando-se com ele e seus amigos, começando uma conversa. Alisa não fica muito contente com a proximidade de Yuki e Masashika e pergunta se são amigos. E sim, eles se conhecem desde a infância, inclusive foram para a mesma creche, o que deixa Alisa um pouco desconfortável. Em um momento, Yuki se aproxima de Masashika para perguntar se ele já decidiu se quer se juntar ao conselho estudantil. Yuki diz a Alisa que, embora pareça estranho, Masashika é muito capaz. Eles trabalharam juntos no ensino médio, com Yuki como presidente e Masashika como vice-presidente. Quando Alisa e Masashika ficam sozinhos, ela diz que não esperava que ele tivesse tantas amigas, e ele responde que ela também é sua amiga, o que a deixa feliz, mas ela disfarça. Temos um flashback de Masashika lembrando de sua amiga russa de infância que se parecia muito com Alisa. Chegando cedo à escola, ele arruma a sala de aula sozinho, já que era a tarefa dele e de Alisa naquele dia. Ela chega e o provoca por estar cedo. Ela molhou a meia por causa de um caminhão que passou por uma poça, e ele vai buscar um par de meias extras para ela. Alisa o provoca, dizendo que ele deveria ajudá-la a colocar a meia. E apesar de surpreso, ele o faz, e ela o chama de covarde em russo. Ele responde colocando a meia nela, surpreendendo-a. Depois, ele tenta se desculpar, mas ela sai correndo envergonhada. Ele a persegue pela escola até que ambos se cansam e começam a conversar. Ele se ajoelha e oferece uma bebida que ela gosta, o que a deixa feliz, e ela lhe oferece um gole em russo, o que ele entende como um beijo indireto. Ele disfarça, e ela acha que ele não entende russo. Salão de materiais porque havia prometido ajudar a Yuki a ordenar tudo. Quando chega, começa a brincar com ela, mostrando que tem bastante proximidade e confiança. O que ele não sabe é que a Lia também está lá, e vê essa relação entre os dois. Digamos que Masashika, por ter agido como um bobo, fica um pouco envergonhado. Ele começa a ajudar a arrumar tudo, que está um pouco desordenado, mas tem momentos para brincar e conversar bastante com Yuki, que claramente mostra seu interesse em poder falar com ele e continua dizendo que ele poderia pertencer ao conselho estudantil, como faziam no ensino médio. Obviamente, a Lia está bastante ciumenta e diz em russo que gostaria de ter a mesma atenção que Masashika dá a Yuki e que gostaria que ele ficasse junto dela. Claro que tudo isso é dito em russo, e a Lia se alegra por poder dizer essas coisas diretamente sem que ele entenda. Obviamente, ele entende tudo e se pergunta como ela pode dizer essas coisas, achando que ele não entende nada. Depois de terminar,
Masashika encontra-se pela primeira vez com o presidente do conselho estudantil, que ele pensava ser a irmã mais velha de Alia, mas não é. Trata-se de um rapaz chamado Kenaki, que está muito contente por Masashika ter ajudado. Além disso, ele já ouviu coisas boas sobre Masashika e, como agradecimento por ter ajudado a arrumar tudo, o convida para jantar. Masashika não estava muito interessado em vice-presidente, mas Masashika diz que ela com certeza ganhará a presidência no próximo ano, quando Kenaki não estiver mais, porque é muito popular e certamente votarão nela. Tentando ajudar Yuki, Kenaki, o presidente, diz que a eleição não está garantida, já que há outros candidatos importantes, como Alia. Sim, Alia também será candidata à presidência. Assim, elas duas são rivais políticas. Depois disso, terminam de jantar, cada um vai para o seu lado. O presidente vai com Yuki e também pede a Masashika que acompanhe Alia até sua casa, uma otaku e uma garota bastante despreocupada. Começam a brincar um pouco, especialmente porque estão lendo um mangá um pouco estranho onde os irmãos têm certas atitudes românticas, e isso é o que ela gosta. No dia seguinte, quando Masashika acorda, encontra-se com Yuki novamente. Podemos ver que a relação deles é muito próxima. Ela fica para dormir e o incomoda bastante, sendo bem intensa. Nesse dia, tem um encontro e vão ao cinema ver um filme que ela queria assistir novamente, mas claro, Masashika não estava interessado nisso. Continuam por aí, especialmente porque sua irmã queria ir às compras. Continuam brincando e provocando um ao outro como irmãos, e de repente Masashika vê algo prateado de relance e pergunta à sua irmã se ela viu. Ela diz que sim, há algum tempo. Eles percebem que estão sendo seguidos por Alia. Masashika não sabe como sair dessa situação, mas Yuki se aproxima de quem foi candidato no ensino médio, quando Yuki estava por aí sozinha. Alia pede a Masashika que a acompanhe, pois vai comprar roupas. Masashika acha que acompanhar alguém para comprar roupas, especialmente uma garota, é algo bastante íntimo. Mas ele duvida que ela saiba disso, porque não tem amigos, exceto por ele. Então Masashika decide acompanhá-la, também por pena. Conhecemos sua irmã Maria, que parece ser a menina russa que, há muito tempo, brincava com Masashika e que o ensinou a falar russo. Parece que é ela, e não Alia, como se poderia pensar inicialmente. Mas me digam, o que vocês acharam deste episódio? O que vocês pensam sobre tudo o que aconteceu? Bom, parece que pode haver certos dramas no futuro. Alia volta para casa e se encontra com Maria, a quem chama de Masha. As duas conversam um pouco, e Maria percebe algo estranho em Alia. Ela pergunta se tem a ver com um garoto que a interessa, e Alia, digamos, não está muito contente por ter se encontrado com Masashika e sua amiga de infância, que é sua irmã, embora Alia não saiba disso. Maria está feliz porque finalmente Alia encontrou um garoto especial, embora ache estranho, já que sabia que sua irmã odiava os preguiçosos porque eles não se preocupam com nada. Voltamos um pouco ao passado, em um flashback, onde vemos Alia em suas aulas na Rússia. A professora diz que terão um trabalho no qual, se fizerem bem, ganharão um prêmio. O trabalho consiste em ir a todos os comércios locais e fazer um relatório sobre eles. Todos ficam muito contentes com a oportunidade de ganhar o prêmio, especialmente Alia, que com seu grupo distribui as tarefas sobre os lugares que visitarão. Alia vai à floricultura e à açougue para fazer seu trabalho, mas ao voltar para a classe, percebe que nenhum de seus colegas do grupo fez algo, não levaram a tarefa a sério. Ela se preocupa, diz que precisam fazê-lo rapidamente porque falta uma semana para entregar o relatório, mas seus colegas não estão interessados, especialmente quando veem que ela está levando muito a sério. Eles brigam, e Alia fica triste. Como seus colegas não se esforçaram e não levaram a sério, não ganharam o prêmio, deixando Alia muito triste. Ela percebeu que não podia contar com os outros, que confiar neles foi um erro, e decidiu fazer tudo sozinha. Foi uma decisão brusca e precipitada para uma menina tão pequena, mas compreensível. Depois disso, ela se muda para o Japão e entra no instituto. Ela é o centro das atenções porque fala bem japonês, mas ainda é uma garota meio russa que parece mais russa do que japonesa, tornando-se a mais popular pelo menos em sua sala. É aqui que ela encontra Masashika, com uma primeira impressão bastante ruim, pois ele está dormindo. Ambos se apresentam, e Alia percebe que ele é o garoto que fez o discurso de abertura das aulas na cerimônia de iniciação. Depois de algumas aulas juntos, Alia percebe que Masashika é um preguiçoso, dorme na maioria das aulas e faz o mínimo necessário. Ela pensa que preguiçosos estão em todos os lugares. Chega o dia do festival escolar de outono, onde todos estão se preparando para fazer uma casa assombrada. Alia está muito empenhada, costurando seu traje e machucando os dedos. Quando as aulas terminam, todos vão para casa e não se preocupam mais com o festival, embora falte pouco tempo e haja muito a fazer. Alia continua comprometida, dando o melhor de si e se esforçando ao máximo, mas sozinha. Ela acredita que aprendeu essa lição de confiar apenas em si mesma. Masashika aparece e diz a ela para ir para casa, pois todos se foram e podem continuar no dia seguinte. Alia se irrita, pergunta se há algo de errado em ela cuidar das coisas sozinha, mas Masashika também se preocupou e conseguiu um favor dos ex-presidentes do conselho estudantil, que obtiveram permissão para trabalharem durante a noite no instituto, permitindo que avançassem mais e usassem esse tempo para convencer os outros a se empenharem. Alia fica histérica e diz que sempre faz tudo sozinha, mas depois de sua explosão, Masashika lhe diz que há coisas que ela pode fazer sozinha,
mas organizar uma casa assombrada é um trabalho em equipe, por isso é organizado o festival. Alia entende e se vai, ainda irritada, mas compreendendo que Masashika está certo. Os colegas se motivam a trabalhar à noite no instituto, preparando tudo muito bem. A casa assombrada foi um sucesso e ganharam o prêmio de melhor atração. Todos celebram, vem a tradicional dança ao redor da fogueira, que Masashika acha antiquada e menciona isso a Alia. Ela se senta ao seu lado, e ele pergunta por que ela não foi dançar, se é porque não sabe. Ela diz que fazia balé e que dançar algo simples seria fácil, mas que muitos a convidaram e ela recusou. Ele diz que a chamam de princesa do gelo por ser muito fria, um apelido que Alia não gosta, especialmente a parte de princesa, pois a faz parecer caprichosa. Masashika pede desculpas e diz que nunca mais a chamará assim. Alia agradece porque ele estava certo sobre o trabalho em equipe e que isso permitiu que ela experimentasse o festival escolar em toda sua glória. Ela se desculpa com Masashika e diz que deve retribuí-lo de alguma forma. Ele pensa e diz que quer chamá-la de uma maneira especial, e Alia diz que sua família a chama de Alia, não Alisa, seu nome real. Ela não entende porque isso emociona tanto Masashika, mas ele explica que, como ela é a ídolo da classe ou do instituto, ser o único a chamá-la de um nome especial fará com que todos tenham inveja e o destacará dos outros. Enquanto conversam, 3 garotos aparecem querendo sair com Alia ou pelo menos dançar com ela, atormentando-a. Masashika ajuda, pega sua mão e a leva para perto da fogueira para a dança tradicional, salvando-a da situação e dizendo que ela afirmou que seria fácil dançar, então deveria provar. Ela aceita o desafio. No dia seguinte, na primeira aula, Alia encontra Masashika dormindo e comenta em russo que com toda a grandiosidade do dia anterior, agora o vê novamente como um preguiçoso. É um contraste curioso. Voltamos ao presente, onde Maria pergunta a Alia sobre o típico amigos que se tornam casal, algo que aconteceu com ela e outro garoto, mas não vemos a foto que ela mostra. Alia insiste que são apenas amigos e que é só isso que vai acontecer. Depois, vemos que como a irmã de Masashika não pôde ir ao conselho e cumprir suas tarefas, ele foi ajudá-la. Lá, ele se encontra com o presidente e Maria. Maria fica feliz em conhecer um dos amigos de Alia, mas parece reconhecer Masashika. Ela pergunta seu nome, não seu sobrenome, e depois diz que estava apenas emocionada de conhecer um amigo de Alia. Masashika está lá para acompanhá-la nas compras. Maria é muito diferente de Alia, mais brincalhona, alegre e extrovertida, querendo comprar pelúcias para decorar a sala do conselho, gastando dinheiro, embora seja apenas a secretária e sua irmã se zangaria. Antes de sair para as compras, Maria fala em russo para ver se Masashika responde ou entende, mas ele finge não saber e pergunta o que ela disse. Depois, eles vão a uma loja de chá, onde Maria prova os chás e Masashika se afasta, pois não entende muito sobre isso, embora pense que sua irmã saberia, já que sua mãe ensinou. Vemos no passado como seus pais se separaram e Masashika decidiu ir com o pai, enquanto sua irmã ficou com a mãe, que parecia estar um pouco doente. Assim, Masashika e a garota voltam depois das suas compras e tudo saiu bem. O presidente pergunta por que compraram um pelúcia, e bem, Masashika perguntou se poderia colocar em algum lugar. Embora não fosse grande coisa que a garota tenha ajudado a fazer compras, a verdade é que o presidente Kenaki estava feliz, porque talvez se mandasse Maria sozinha, ela poderia trazer um monte de pelúcias, como já pôde comprovar. Assim, o presidente pergunta novamente a Masashika se ele quer fazer parte do conselho estudantil. Por outro lado, mais uma vez, o garoto rejeita, dizendo que não é digno basicamente de ser, que não está à altura. Mas o presidente não acredita nisso e não entende porque ele está tão decidido a não se unir, sendo que todos os membros do conselho já aceitaram que ele possa se unir, ou seja, estão esperando por ele. Mas repetimos, Masashika não se sente digno do cargo. Embora aqui o presidente tenha dito que não importava o motivo pelo qual ele se unia ao conselho estudantil, que antes ele era diferente do que é agora, e mostrou uma foto de 2 anos atrás, onde ele era o típico gordinho com más notas e tinha uma cara de desespero terrível. Mas no final, ele acabou se unindo ao conselho estudantil e mudando seu corpo, inclusive por causa da garota de quem gostava. Vamos lá, suas motivações não foram puras e honestas para entrar no conselho, ele queria trabalhar em si mesmo e ser digno, ser a melhor pessoa para estar com a pessoa que gosta. Então, mostrando isso a Masashika para que ele veja que não importa quais sejam seus possíveis argumentos para estar no conselho. O mais importante, como diz Maria, é o que faz uma vez que está lá. Com tudo isso, Masashika disse que iria pensar, mas está cada vez mais perto de fazer parte do conselho estudantil. Aqui ele tem uma lembrança do passado com sua irmã, quando ambos iam participar juntos, principalmente Masashika para ajudá-la. E bem, parece que algo ruim aconteceu, embora no momento não mostrem. Masashika pergunta por Alia porque não estava por aí no conselho, e o presidente disse que estava resolvendo uma disputa entre 2 clubes, o clube de beisebol e o de futebol. Ambos os times estão em uma fase importante das competições e precisam usar o campo de jogo, mas nenhum está disposto a ceder. Então ele mandou Alia para mediar entre os dois e também para ganhar um pouco de experiência nisso. Normalmente quem lida com esse tipo de coisa é Shizaki, a vice-presidente e também namorada do presidente, mas como não está, ela está lidando com o assunto do outro clube. Bem, Alia teve que ir Masashika vai, sabendo que pode haver problemas, se dirige ao lugar onde todos estão reunidos. Por outro lado, podemos ver que Alia não consegue falar com esses 2 clubes,
que estão muito inflexíveis e nenhum quer ceder. Alia também não consegue pensar em nada que possa ajudá-los e ninguém a escuta. Ela se sente triste porque sabe que é sua culpa. Ela se concentrou tanto em si mesma que não pode influenciar as pessoas. Lembra que foi sua decisão não depender de ninguém, não usar as pessoas, e isso a fez não conseguir falar com eles de forma eficaz. Está muito triste, então pede em russo que alguém a ajude. Aqui entra Masashika, porque chegou ao local, ouviu tudo o que aconteceu, mas decidiu que iria embora e que era um problema de Alia. Mas quando a ouviu pedir ajuda em russo, não teve outra escolha senão entrar. Masashika é conhecido, sabem que ele foi vice-presidente no ensino médio, e dá uma boa opção. Perto do rio há um parque que qualquer um dos dois times pode usar, e ele quer mandar o time de beisebol para lá. Mas em troca, o clube de futebol tem que emprestar algumas pessoas para ajudar no treinamento do time de beisebol. Obviamente, era uma opção que o time de beisebol não iria gostar. Mas havia um plano de fundo, que depois Masashika explica para Alia. As managers do time de futebol dizem que poderiam ajudar o time de beisebol com seus treinamentos se eles forem treinar no parque perto do rio. E eles acabam aceitando, porque vão receber a ajuda de garotas bonitas. Depois de resolver tudo, Alia pergunta como ele fez tudo isso. Masashika sabia que era uma proposta que o time de beisebol não iria gostar, mas sabia algo mais. Uma das managers do time de futebol é namorada do capitão do time de beisebol, e ambos estavam muito quietos, sem dizer nada, porque não queriam incomodar um ao outro. Enquanto Masashika dava essa opção de que alguns poderiam ajudar o time de beisebol treinando em outro lugar, ele olhava muito para a manager principal do time de futebol, porque sabia que ela iria ceder e se oferecer para ajudar o outro clube, porque seu namorado está no outro clube. Então ele resolveu tudo e basicamente matou 3 pássaros com uma pedra. Os jogadores de beisebol vão treinar com garotas bonitas, o casal vai ter tempo para ficar juntos, e o time de futebol vai poder usar o campo de treinamento sozinho. Alia fica impressionada com tudo isso. Quando estão terminando de caminhar, encontram o presidente, que pergunta como tudo foi, e parece que ele tinha tudo planejado. Ele pede desculpas a Masashika porque era uma das maneiras de testá-lo e mostrar que ele pode ser parte do conselho estudantil. Querendo ou não, com tudo isso, Masashika acabou aceitando. Então o presidente o levou à sala do conselho estudantil para se inscrever no conselho. Já quando estavam saindo da escola à noite, Alia perguntou a Masashika se ele estava se inscrevendo no conselho para ajudar Yuki. Masashika perguntou se ela faria isso por essa razão, o que aconteceria se ela deixasse de lado seu plano de se tornar presidente do conselho. E ela disse que não, que obviamente não iria desistir, que continuaria com as intenções de ser presidente, mesmo que tivesse que enfrentá-lo. Vendo que está muito decidida, Masashika disse para ela calar a boca e pegar sua mão, porque ele iria apoiá-la, fazer o necessário para que ela pudesse se tornar presidente. Alia fica feliz com isso, tanto que até solta algumas lágrimas, pega a mão de Masashika e diz em russo, "Eu gosto de você." Basicamente foi uma declaração. Isso surpreende Masashika tanto que ele tem uma pequena lembrança de uma amiga russa que tinha. Vamos lá, são sentimentos semelhantes ao que sentiu aqui. E Alia percebeu que ele estava pensando em outra enquanto estava com ela. Alia dá um soco na mão dele, obviamente, porque estava com raiva e pergunta por que estava pensando em outra garota, se estava pensando em Yuki. Ele diz que não, que era outra garota, e acaba confessando. Ela dá um tapa nele para acordá-lo. Depois disso, se acalmam, se ajudam, conversam, e ficam comprometidos a seguir em frente com a busca pela presidência do conselho estudantil por parte de Alia. Quando chegam ao prédio de Alia, ela pergunta se sua bochecha está bem. Ele diz que sim, que só não sente o lado esquerdo do rosto, mas era uma brincadeira. Alia pega o braço dele, se aproxima e beija sua bochecha. Obviamente, Masashika fica muito confuso, porque pensava que beijos na bochecha eram bochecha com bochecha, não boca com bochecha. Ele fica se perguntando o que aconteceu e o que significa tudo isso, mas ela simplesmente diz que era um beijo na bochecha e sai. Masashika fica tão confuso que grita para ela explicar o que aconteceu, pelo menos em russo. Por outro lado, em casa, Alia fica pensando no que fez, que se declarou, disse que gostava de Masashika e agora está negando, em fase de negação, dizendo que não pode gostar dele, mas está claro que sim. Aqui, Maria chega em casa e Alia nota algo estranho nela. Pergunta o que aconteceu, e bem, Maria simplesmente mostra o gatinho que comprou, porque supostamente seu olhar parecia o de Alia. Também disse que conheceu alguém importante, referindo-se a Masashika. Disse que o conheceu e que agora entendia porque Alia estava apaixonada por ele. Embora Alia negue novamente seus sentimentos, Maria nota que está mentindo, que é muito fofa quando tenta esconder seus sentimentos. Mas também diz que deveria ser mais rápida e se declarar para Masashika. Não vá ser que alguém se adiante. Não sei se isso é uma ameaça ou simplesmente um comentário. Suponho que vamos descobrir. Assim termina o episódio. Masashika está muito envergonhado com tudo o que disse a Alia, especialmente sobre como ele está sempre lá para ela, que ele estendeu a mão e tudo mais. Mas então ele recebe a notícia de que ela disse que gostava dele, o que é algo muito mais sério. Ele começa a pensar que todas as coisas que sempre diz a ela não são para irritá-lo ou para ver se ele entende algo, mas que, na verdade, ela está realmente apaixonada por ele. Porém, rapidamente ele nega isso e diz que provavelmente foi só a emoção do momento, como aconteceu com ele.
Talvez ela esteja em casa chorando e se arrependendo de ter dito tudo aquilo. Então, para ficar mais tranquilo, Masashika decide que ela não está apaixonada, que ela falou isso por causa da empolgação do momento. Além disso, ele se lembra de como seus pais se davam muito mal, especialmente sua mãe, que sempre reclamava do pai por nunca estar em casa e por trabalhar demais. Por isso, ele sente que o amor é algo caprichoso e que não vale a pena para ele. Quando ele chega ao seu apartamento, encontra os sapatos de Yuki e pensa que talvez tudo isso que aconteceu, sobre ele ter que resolver o problema entre os clubes e se unir ao conselho estudantil, tenha sido parte da ideia de Yuki. Ele entra no banheiro e encontra Yuki, que está nua porque acabou de tomar banho. Isso é uma situação típica entre irmãos, mas Masashika não é tão ingênuo e suspeita que Yuki planejou tudo, pois ela saiu do banho assim que sentiu que ele entrou. Ela diz a ele que nunca tinham passado por essa situação antes e que sempre acontece algo assim. Mas claro, isso são coisas de frikis, de otakus de anime. Masashika simplesmente a ignora, após algumas brincadeiras, e uma vez que estão no quarto dele, enquanto Yuki seca o cabelo, eles começam a conversar. Ele precisa contar algumas coisas importantes, que realmente se uniu ao conselho estudantil, mas não é só isso. Ele também decidiu se candidatar para as eleições do próximo ano, mas não ao lado dela, e sim ao lado de Alia. Depois de muitas risadas e brincadeiras, algo muda dentro de Yuki, mas é momentâneo, pois ela continua a brincar. Ela finge estar chorando, dizendo que Alia roubou seu irmãozinho. Um pouco mais tarde, ela pede a ele que, por favor, lhe dê um pouco de carinho, que a consinta um pouco, e passa a escova de cabelo para que ele a penteie. Ele faz isso e explica que não tem nada contra ela, que não é que não a aguente, e Yuki diz que sabe que não é isso, que ele a ama muito, e ele acaba admitindo isso. Quando Yuki está saindo do quarto de Masashika, ela diz que, embora ele seja um facilão que pode suportar uma traição, pode voltar para ela sem problemas quando terminar com Alia, obviamente falando de brincadeira. Mas depois vemos que, quando sai do quarto, Yuki está feliz porque alguém trouxe a motivação de volta ao seu irmão, embora gostaria que fosse ela mesma, mas o que importa é que seu irmão esteja bem. No dia seguinte, Masashika fica surpreso porque sua irmã não o acordou com alguma palhaçada, e ele suspeita que isso realmente o afetou, o fato de não a acompanhar nas eleições, de não ser seu parceiro. Quando ele se levanta, Yuki está escondida debaixo da cama e diz que ele não deve pensar que ela ficou triste, que continuará como sempre e que a notícia não a afetou. Eles começam a brincar, e Yuki acaba presa na cama. Então Masashika aproveita para tentar enterrá-la viva. Na aula, Alia está muito nervosa esperando Masashika e tenta se acalmar. Mas tudo se complica quando ele chega. Ele a cumprimenta e ela o vê muito bem, já que ele sempre chega com cara de sono, mas dessa vez ele parece radiante. Começa a conversar com os amigos e há algo diferente nele, mas Alia pensa que talvez ele não tenha dormido o suficiente. Durante a aula, ela se surpreende com a atenção que ele está dando, e começa a pensar que talvez ele esteja levando a sério a ideia de apoiá-la e está fazendo o melhor para ajudá-la a se tornar presidente no futuro. Depois disso, vão para a aula de educação física, onde Alia continua desconcentrada, mas ainda consegue jogar bem e marcar pontos para seu time. Enquanto isso, o pobre Masashika está prestando atenção, mas acaba levando uma bola na cabeça e sai do ginásio para tomar um ar. Alia também sai para falar com ele, preocupada, e até checa sua temperatura para ver se ele está bem. Mas isso só faz com que a temperatura dele suba mais. Depois de um tempo, Alia sugere que ele deva tomar água e eles vão juntos. Masashika acaba se molhando e chega Maria, que cumprimenta Masashika e conversa um pouco com ele. Ao ver que ele está todo molhado, Maria oferece sua toalha para secá-lo. Depois de conversarem um pouco mais, Alia manda Maria voltar para a aula e também arrasta Masashika com ela, levando-o pelo braço. Masashika pensa que ela vai xingá-lo ou brigar, mas na verdade, ela realmente está preocupada. Ela achou que o jato de água na cabeça dele era por causa do golpe da bola e pergunta se ele não deveria colocar gelo ali, mas Masashika diz que não precisa. Como ele está confuso sobre por que Alia está tão carinhosa, ela menciona que está preocupada porque ele está diferente desde amanhã, e ele responde que não estava dormindo, que teve uma boa noite de sono. Isso deixa Alia irritada, pois ela passou a noite preocupada com tudo o que aconteceu e o que ele disse. Isso faz com que Alia volte a ser a Alia de sempre, olhando para ele com uma cara de poucos amigos e indo embora, dizendo tudo para o pobre Masashika. Ele fica contente porque ela voltou a ser como antes. Após as aulas, ele pergunta a Alia se podem ir juntos à sala do conselho. Ela não diz nada e simplesmente sai caminhando. Quando chegam ao local, notam que os clubes de futebol e beisebol estão se desculpando com alguém do conselho. Entram e encontram Shizaki Sarashina com uma expressão bem séria. Ela pede desculpas por pensar que eram os atletas novamente, mostrando-se uma garota bem agressiva, deixando as coisas claras e ameaçando fisicamente. Está claro que ela é a namorada do presidente. Eles têm momentos fofos e não tão fofos, onde percebemos que ela é um pouco agressiva, mas acaba se deixando levar. Logo, Yuki e Maria chegam e a reunião do conselho começa, onde Masashika se apresenta e diz que no próximo ano se candidatará às eleições do conselho junto com Alia. Assim termina o episódio número 5, um episódio bastante divertido, cheio de palhaçadas, mas o mais importante é que a relação entre Alia e Masashika está um pouco mais próxima, embora ela ainda duvide do porquê de estar apaixonada por ele.
Vamos acompanhar como tudo isso se desenrola e se Masashika se coloca sério e se concentra em se tornar um melhor aluno para, no próximo ano, ser visto como um vice-presidente. Masashika terminou de se apresentar para seus novos colegas do conselho estudantil e todos, bem, aceitaram que ele veio para ajudar com os assuntos gerais do conselho. O presidente disse que queria que ele trabalhasse com todos os outros enquanto aprendia como tudo funciona, e além disso, como já tem experiência prévia, com certeza será bastante fácil para ele. Naquele dia, ele ajudou um pouco a Maria com algumas coisas. Por outro lado, Yuki disse que precisava ir falar com o pessoal do clube de arte e que também queria levar a Lia, porque, bem, provavelmente acabariam falando sobre os orçamentos, e como a Lia é a tesoureira, seria melhor levá-la. Mas Masashika, com toda a sua inteligência, percebe que pode acontecer algo mais ali, e não estava errado, porque enquanto caminhavam pelos corredores, a Lia sabia que tinha que falar em algum momento sobre o que aconteceu com Masashika, que o acompanharia como seu parceiro nas eleições. Assim, ela pede para falar com Yuki, que aceita, mas sugere que falem em uma sala vazia. Então, Yuki diz diretamente que ela se apresentará junto com Masashika para a presidência do conselho e ele para a vice-presidência, e que obviamente não estará com Yuki. Yuki responde que já havia contado isso para ela e que não se preocupe, porque se essa foi a escolha de Masashika, a Lia não tem culpa, e que, embora isso a incomode, não vai descontar em a Lia nem nada assim, mostrando-se como a garota educada que finge ser, embora diga que sente pena de não ter sido escolhida. Isso, obviamente, afeta a Lia, e aqui temos um bom jogo de Yuki, que começa a dizer que ela ama muito Masashika, mais do que ao pai e à mãe. Então, a Lia, obviamente, fica surpresa. Isso quer dizer que Yuki está muito interessada nele, e Yuki confirma que a ama. E como agora já disse seus sentimentos por ele e tudo o que tinha a dizer, pergunta a Lia o que ela sente por ele. Obviamente, a Lia fica nervosa e diz que ele é um amigo, uma pessoa importante. Mas Yuki é mais incisiva e pergunta se ela está apaixonada por ele ou se sente algo mais importante por Masashika. A Lia está relutante em responder isso, porque são perguntas muito íntimas, muito pessoais. Mas como Yuki já havia falado tudo com a facilidade que vem do fato de que ela é sua irmã, a Lia não sabe disso. Assim, a Lia acaba dizendo que ele é importante para ela e que não vai deixar que ninguém o roube, deixando bem claro o que sente por ele. Yuki aceita isso e diz que só queria saber até onde a Lia poderia chegar e o quanto poderia tirar dela. Ela vai embora, mas antes disso, diz a Lia que como todos a chamam de Lia, ela também quer fazer o mesmo, e em troca, a Lia pode chamá-la pelo nome, ou seja, Yuki. Assim, elas ficam nisso, e a Lia sente que acabou de fazer uma loucura. E a Yuki não deixou claro que os dois eram irmãos. Assim, ela quer continuar com essa farsa e ver onde tudo isso termina. Por outro lado, Masashika está trabalhando com Maria, que obviamente parece muito eficaz e eficiente no que faz. E, por outro lado, vê a namorada do presidente, a Shizaki, que é um pouco desajeitada. Assim, o presidente chega e manda ela ir ajudar na biblioteca. O presidente se desculpa com Masashika por tudo o que aconteceu, dizendo que ela tem forças em outro lugar e que se encarrega principalmente dos problemas nos clubes. Masashika diz que todos têm suas virtudes e defeitos. Maria se levanta, e para desconectar um pouco e descansar, faz um chá e começam a conversar que na Rússia se bebe muito chá, que alguns tomam no inverno e outros durante todo o ano, dependendo da preferência pessoal. E como Masashika sabe algumas coisas sobre a Rússia, acaba dizendo que viu muitos filmes russos com seu avô e queria sair de lá para não contar que havia estudado muito e aprendido muito sobre a Rússia para poder falar com aquela garota que sempre o interessou quando eram pequenos e que nunca mais viu. Aqui, Masashika tem uma pequena lembrança de sua mãe, que também gostava muito de beber chá. Depois disso, eles voltam para a sala do conselho, Yuki e a Lia se senta muito, muito perto de Masashika, e com uma cara bastante séria. Masashika se sente um pouco incomodado, mas ela está muito perto. E ela diz simplesmente que faz isso porque na Rússia se diz que é ruim sentar nos cantos. E depois, isso Masashika confirma com Maria, que diz que as jovens que se sentam nos cantos podem acabar nunca se casando. É uma tolice, mas está claro que com o que Yuki disse que ama Masashika, a Lia já começou sua tática defensiva para defender o que é dela ou o que sente que é dela. Obviamente, com isso, Masashika confirma que algo aconteceu entre as duas. Eles terminaram o trabalho daquele dia e como os do segundo ano têm que ficar para falar com os professores, mandam os do primeiro ano de volta para casa. Assim, Masashika vai embora junto com a Lia, eles conversam e em um momento chegam a uma parte onde podem parar para comer. E Masashika diz que deveriam parar porque precisam falar sobre coisas da candidatura para a presidência. Bem, por seu lado, a Lia teria preferido que fosse um encontro e diz isso em russo. Assim, eles terminam sentados, e a Lia pediu muito sorvete e muito açúcar. E é que resulta que ela precisa de açúcar para fazer seu cérebro funcionar depois de tanto trabalho naquele dia. Ele começa a falar que vai ser muito, muito difícil competir contra Yuki. Ele diz claramente que quase não tem opções, assim que vão ter que planejar bem o que fazer. Enquanto a Lia está com outras coisas na cabeça, Masashika pergunta o que aconteceu com Yuki, porque, obviamente, a Lia estava um pouco estranha, e ele diz que provavelmente Yuki a estava incomodando e que não deve acreditar muito nela, porque, bem, não é a garota encantadora que aparenta ser, mas pode estar incomodando ela. E parece que sim, eles vão ter dificuldades, porque segundo Masashika, Yuki é um osso duro de roer.
Antes, quando participaram juntos para a presidência, havia muito mais equipes, muitos mais pares que iam competir. Mas depois de algumas coisas que aconteceram, sobraram poucos, porque puderam ver o quão boa Yuki era e que não tinha chances contra ela. Assim, sobraram poucos pares para se apresentar à presidência e à vice-presidência. Ele também pensa em uma das táticas que o presidente Kaneki usou para se tornar presidente, porque contra ele havia outro garoto que já havia participado do conselho e tinha mais chances. Mas Kaneki ganhou as eleições porque em um jornal estudantil, tentando zombar dele, mostraram seu antes e seu depois, ou seja, quando ele era um garoto gordinho que não queria nada com a vida, até depois estar mais alto, mais magro e musculoso. Mas Ashika diz que com certeza fizeram isso para zombar dele. As pessoas puderam ver aos poucos como ele se transformava de um perdedor em um vencedor. Então isso acabou sendo um favor, e graças a isso, todos viram como ele cresceu e como melhorou e superou. No final tiveram simpatia por ele e ele acabou ganhando as eleições. No meio de tudo isso, Alia dá um pouco de seu sorvete a Masashika, porque ele estava como se nada com ela, como se não se importasse. Alia esperava que ele estivesse um pouco mais envergonhado de estar ali com ela como em um encontro. Assim, ela oferece seu sorvete e o alimenta com sua colher, não tendo medo do beijo indireto, e faz isso diretamente. E como diz as palavras mágicas, bem, Masashika não tem mais opções a não ser experimentar o sorvete, enquanto todos ficam olhando um pouco surpresos com o que aconteceu. Embora depois ela não conseguiu continuar usando aquela colher, então Masashika teve que pedir comida para dar a colher limpa. Diz que com a popularidade de Yuki, ela não terá problemas para encontrar uma parceira. Inclusive não precisa buscar alguém muito conhecido, porque com a popularidade que ela já tem, não precisa de mais ninguém. Mas como as eleições exigem isso, ela tem que fazer. Assim, no dia seguinte se encontram já na sala do conselho, e Yuki apresenta a nova integrante do conselho estudantil que também vai ajudar Masashika com os assuntos gerais, e é uma tal de Ayano Kimishima, e parece que Masashika já a conhece. Assim, de repente, aparece uma pessoa para falar com Masashika, e seus movimentos são muito silenciosos, parecendo uma ninja. Ela parece vir em nome do pai de Yuki e de Masashika. Embora não seja familiar deles, ela faz parte dos empregados da família, já que a família de Yuki e Masashika é muito rica. Ela vai diretamente falar com Masashika para perguntar se ele realmente vai enfrentar Yuki e se ele deixou de gostar de sua irmã por causa do que está fazendo. Masashika deixa claro que isso não é verdade. É uma decisão que ele já tomou de ajudar Alia nas eleições, e que Yuki aceitou isso. Toda essa cobrança vem do pai de Masashika, que uma vez, ao se separar de seu pai, lhe disse que ele não teria o sobrenome Suou, como Yuki tem. Agora, está preocupado com o fato de que eles são família e que Masashika vai enfrentar sua irmã. Masashika deixa claro que, se seu pai quiser algo, deve falar com ele pessoalmente. Além disso, ele quer confirmar se Yuki ainda é importante para ele. E Masashika diz que Yuki é a pessoa mais importante em sua vida. Com isso, a Ano fica um pouco mais tranquila e a conversa termina. Depois disso, um pouco mais tranquilo, Masashika pode conversar com seus dois amigos. Um deles, Taki, leva uma revista com ídolos e pergunta aos amigos quais eles preferem. Embora Masashika diga que não sabe muito sobre ídolos, os outros dizem para ele escolher uma apenas pela aparência, e ele acaba escolhendo uma que, segundo seus amigos, se parece muito com Maria. Ele não tinha notado isso, mas ao vê-la novamente, percebe que sim. Nesse momento, aparece Alia, que fica um pouco irritada e diz que alguém do conselho estudantil não deveria estar trazendo essas coisas. Masashika explica que não é dele, mas de Taki, e alguém sugere que ele deveria repreender Taki. Alia se senta ao lado deles, e Taki pergunta a Masashika se ele vai tentar algo mais sério com Yuki. Masashika diz que não, embora claramente não mencione que é porque Yuki é sua irmã. Ele simplesmente diz que não é o caso. Quando fala sobre o tipo de garota que ele gosta, diz que gostaria de alguém que possa vir a ser como sua melhor amiga. Alia, que está ouvindo, fica um pouco feliz, pois se vê como essa pessoa. No entanto, depois, diz que gostaria de uma garota com um sorriso caloroso e amigável, e não alguém como a princesa de gelo, como Yuki é conhecida. Masashika pede a seus amigos que digam algo positivo sobre Alia, e Taki diz que ela é muito bonita, mas isso irrita Alia, pois acham que seu único ponto positivo é sua aparência. Ela fica extremamente irritada e acaba confiscando a revista de ídolos de Taki. A Ano vai falar com Yuki e conta tudo o que conseguiu conversar com Masashika. Duas coisas importantes foram que Masashika disse para que falasse com seu pai e que, se ele queria dizer algo, deveria falar pessoalmente. Isso impressiona Yuki, que está contente porque, embora todos deem por certo que ela vai ganhar a presidência, ela está ansiosa para competir contra Alia e seu irmão. Alia tem boas notas, mas não tem a fama e prestígio de Yuki, embora seu irmão tenha. Yuki quer ver o que Masashika fará para ajudar Alia a ganhar pontos com os eleitores. O outro ponto importante que a Ano menciona é que Masashika disse que Yuki é a pessoa mais importante em sua vida. Antes de sair correndo para abraçar Masashika, Yuki apenas coloca a cabeça para fora da janela para tomar um pouco de ar, para manter as aparências e não mostrar que são irmãos, embora diga que seu irmão sabe como tocar em suas fibras sensíveis. Isso não tira sua empolgação em competir contra ele. Depois disso, vamos para a reunião do conselho estudantil, onde todos os membros estão presentes para a festa de boas-vindas aos dois novos integrantes, Masashika e Ayano. Alia, Yuki e Maria estavam jogando cartas, mas Alia não se dá muito bem e não consegue esconder suas expressões. Por outro lado, sabemos mais sobre a história de Ayano, que serve refrescos a todos. Ela vem de uma família que serviu a família de Masashika e Yuki,
e admira muito seus avós, que foram empregados da família Suou. Embora seus pais sejam apenas funcionários de escritório, Ayano quis seguir os passos dos avós e continuar servindo a família Suou. Ela quase deixa escapar que também admira Masashika, e uma das razões para querer servi-lo é essa. Mas ela sabe que não deve revelar isso e que ninguém deve saber que Yuki e Masashika são irmãos. O respeito e admiração que ela tem por todos, especialmente por Masashika, vem disso. Ela pensava que estava irritada por causa da última conversa sobre Yuki, mas não é o caso. Maria para de jogar cartas porque foi expulsa do jogo e, como o refresco acabou, ela pede a Masashika para ir buscar mais. Tanto Maria quanto Masashika saem para buscar mais bebidas. Aqui, os dois têm uma conversa interessante onde ambos mostram lados diferentes de suas personalidades, tentando não ofuscar seus irmãos e não colocar tanta pressão sobre eles. Masashika entende o que é estar próximo de um irmão e evitar competir com ele, especialmente em uma família de elite, onde os mais jovens precisam mostrar suas habilidades. Isso geralmente leva a uma rivalidade para ver quem é o mais competente. Maria parece um pouco desajeitada, mas é diferente quando está com Lia. Tenta ser mais compreensiva e dar amor, em vez de pressioná-la ainda mais. Ela não quer competir com Lia, embora possa fazê-lo e provavelmente vencer em qualquer coisa. Masashika faz o mesmo, embora diga que age de maneira despreocupada não por causa de alguém específico, mas porque quer viver tranquilamente para não ser incomodado. Maria elogia Masashika por seu bom trabalho e por ser um bom rapaz, e ele percebe que Maria é a única que consegue atravessar sua armadura. No dia seguinte, Lia está andando pelos corredores e encontra Taniyama, a quem conhece porque Masashika lhe disse que ela competiu contra Yuki pela presidência no ensino médio. Taniyama não se aproximou de Lia, pois acha que ela está jogando de maneira desleal por ter roubado Yuki, e questiona quais técnicas Lia usou. Ela acredita que alguém assim não deveria ter o direito de competir pela presidência do conselho estudantil. Lia, obviamente irritada, explica que isso não é verdade, que ela não roubou nada de ninguém e que Masashika quis participar ao lado dela por vontade própria. Nesse momento, Masashika chega, junto com um grupo de pessoas que está ouvindo a discussão. Masashika deixa claro a Taniyama que ele decidiu apoiar Lia, então Taniyama acha que ele é o vilão que trocou Yuki por Lia e quer enfrentá-lo em um congresso estudantil, alegando que ele não tem o direito de pertencer ao conselho estudantil, pois sempre passou a imagem de ser despreocupado e desinteressado. Lia diz que, como eles são um casal, Taniyama também deve enfrentá-la, se quiser que eles se retirem como candidatos. Taniyama não queria enfrentar os dois, mas acaba dizendo a Lia que ela é apenas uma figura de boas notas, o que foi um golpe doloroso, mas verdade, pois, embora tenha boas notas, não tem popularidade entre seus colegas. Apesar disso, Lia decide enfrentar os dois. Taniyama é o tipo que leva isso muito a sério e não aceitará que eles tenham qualquer chance. Masashika e Lia estavam conversando com o presidente Kenaki sobre o que seria o debate na apresentação dos dois possíveis candidatos para a presidência do conselho estudantil. Um debate que, bem, Taniyama propôs para poder tirar do caminho Masashika e Lia, mas principalmente Masashika, porque ele guarda certo rancor. O tema do debate seria a revisão dos professores para o acesso ao conselho estudantil, já que uma das maiores coisas que ela quer debater é que os professores sejam os responsáveis por dizer ou escolher os estudantes que podem fazer parte do conselho. Claramente, esse tema vai diretamente contra Masashika. Depois disso, Masashika pode fazer um planejamento, escrever algumas coisas para Lia, que certamente Taniyama vai tocar e usar como argumento, porque a conhece um pouco e sabe por onde mais ou menos vai atacar. Lia pergunta se Taniyama tem algum problema com Masashika, se ele não gosta dele ou se tiveram algum tipo de desentendimento. Masashika quer acreditar que, em algum momento, eles se deram bem ou, pelo menos, havia certo respeito entre eles dois, mas que provavelmente tudo começou a dar errado quando ele parou de trabalhar com Yuki, a garota que possivelmente é a favorita para ser a presidente do conselho no próximo ano, e passou a trabalhar com Lia. Claro, com isso, Lia percebe que talvez tenha sido ela a causa de todo o problema e quer se esforçar ao máximo para superar isso e vencer o debate. No dia seguinte, quando o congresso começa, chega a colega de Taniyama, Nonoka Miyamai. Ela é uma garota bastante tranquila e deseja sorte aos participantes. Além disso, de acordo com Masashika, Miyamai é uma garota bastante popular e circula entre as altas esferas do instituto, o que ajuda muito nas eleições. Masashika diz a Lia para se preocupar em debater contra Taniyama e deixar o resto para depois. O auditório começa a se encher de estudantes, e Lia se pergunta se conseguirá enfrentar todos e debater bem contra Taniyama. Mas ela se lembra que não faz isso só por ela, mas também por Masashika, porque Taniyama havia ofendido de certa forma, e ela precisa se desculpar após ganhar. Como estava um pouco nervosa, Masashika se aproxima e pergunta se ela realmente usa copos, o que a deixa um pouco nervosa, mas foi proposital para ajudar a reduzir a ansiedade. Masashika lembra de que ela não precisa ser perfeita, apenas fazer o que achar certo. Além disso, seu rival não é Taniyama, mas sua versão perfeita dela mesma. O debate começa com o presidente Kanaki como moderador. A primeira a falar é Taniyama, que apresenta seus argumentos de que os membros do conselho estudantil devem ser escolhidos ou revisados pelos professores, para garantir que apenas estudantes com boas notas e talento para isso ocupem esses cargos importantes. Isso impediria que qualquer um entrasse no conselho apenas por querer ou por ter sido escolhido pelo presidente e vice-presidente, que atualmente detém esse poder. Após isso, Lia responde que retirar esse poder dos presidentes seria desvalorizar seus cargos, já que eles são figuras importantes do instituto que lidam com as questões e consultas dos estudantes. Reduzir seu poder e dar parte
parte dele ao corpo docente não faz sentido e tornaria o conselho estudantil inútil. Os argumentos de ambas estavam relativamente bem fundamentados. Masashika, com um olhar, sinalizava a Taniyama que ela estava enfrentando a pessoa errada, pois, na verdade, deveria enfrentar a Lia. As coisas saem um pouco de controle quando Miyama não está ali apenas para fazer presença. Ela envia uma mensagem que faz com que seus amigos na plateia comecem a falar alto, criticando a ideia de que uma estrangeira como a Lia ganhe, o que provoca hostilidade contra ela. A Lia fica um pouco nervosa e quase tem um ataque de pânico, mas Masashika intervém, fala com todos de maneira descontraída, fazendo comentários engraçados e até zombando um pouco de Alia e do presidente Kenaki. Ele lembra a todos que esse debate não faz sentido porque os estudantes escolheram o presidente Kenaki, que tinha notas ruins, mas com esforço conseguiu melhorar e provar seu valor. Ele reafirma que os estudantes foram quem o escolheu, e ele está fazendo um bom trabalho. Com esse discurso, que deixa a plateia animada e tranquila, Taniyama vê sua derrota e sai correndo, sendo seguida por Alia, que deseja saber o motivo do problema dela com ela. Taniyama, chorando, revela que quando viu que Masashika e Yuki eram um casal, aceitou a derrota porque percebeu que eles eram perfeitos. Porém, ao ver Masashika escolher outra pessoa para se apresentar ao conselho, sentiu-se traída, e seu problema real não era com Alia ou Masashika, mas consigo mesma, porque sentia que Masashika e Yuki eram especiais. Miyama, sua amiga de infância, a ajuda, dizendo que cuidará disso, e Alia afirma que se esforçará para que Taniyama mude de opinião e aceite a derrota mais facilmente. Miyama diz que ela terá que se desculpar com Masashika e Alia, pois são boas pessoas. Enquanto isso, Yuki assistia ao debate e estava cuidando das luzes e do som, tomando um chá. Ela comenta que seu irmão poderia ter acabado com a farsa rapidamente, mas não quis, e que essa falta de instinto assassino pode fazer com que percam para ela. Yuki está levando tudo isso a sério e acredita que vencerá. Ela pergunta a Yano o que achou, e ele responde que Masashika e Alia estão bem preparadas, mas que não será fácil. Yuki, porém, se vê como a chefe final e sabe que, se parecer um chefe final, pode acabar perdendo, pois esse é o destino dos chefes finais. Alia pode conversar tranquilamente com Masashika, mencionando que terão que trabalhar duro para tudo dar certo, mas ainda tem a dúvida sobre por que Masashika a escolheu e não a Yuki. Masashika confessa que inicialmente acompanhou Yuki por culpa, já que a havia abandonado. Masashika revela que, mesmo sendo visto como um vice-presidente que trabalha nas sombras, seu objetivo sempre foi apoiar Alia. Ele afirma que agora o faz de forma honesta, por vontade própria. Vemos que o chefe da família não é o pai de Yuki e de Masashika, mas sim o avô deles, que durante o jantar está perguntando a Yuki tudo o que aconteceu no congresso escolar. Percebemos que ele não está muito contente com as ações de Masashika porque, no final, as coisas saíram do seu controle. Masashika é um garoto bastante inteligente que nasceu com privilégios, mas não os aproveitou. Ele diz a Yuki que ela não pode perder para ele, especialmente por causa disso, pois ele se afastou da família, por assim dizer. Nessa cena, vemos que Yuki aceita tudo isso de maneira tranquila, enquanto sua mãe, bem, parece não estar com uma boa cara. O ambiente parece ser muito tenso, com uma grande pressão sobre todos na família. Depois disso, a mãe de Yuki se aproxima dela para perguntar como está o relacionamento dela com Masashika e relaxa um pouco quando Yuki diz que está tudo bem. Yuki pergunta se sua mãe quer saber mais alguma coisa, mas não é o caso. A mãe simplesmente a deixa ir para suas aulas de chinês. Yuki é tratada como uma verdadeira dama da sociedade, portanto, tem muitas responsabilidades, com uma grande família no Japão, onde logo terá que assumir o controle dos negócios familiares e coisas assim. Yuki chega ao seu quarto com a Anne, que está vestida de empregada, já que ela é uma serva. Yuki só quer um abraço e também brincar um pouco com os seios de Ayano, pois isso a desestabiliza. Ela decide então se retirar do congresso e perder. Assim a candidatura de Masashika com Alia ganhou legitimidade diante dos estudantes. Mas Masashika não quer levar todo o crédito pelo que aconteceu, então faz com que os outros perguntem a Alia sobre o que aconteceu, pois ela supostamente tinha mais detalhes, e faz com que seu amigo, o que se senta na frente, comece com as perguntas. Assim, ele está ajudando Alia a parecer mais próxima dos estudantes, pois ela precisa aumentar sua popularidade. Depois de conversarem um pouco, os estudantes zombam de Tanayama por fugir como um covarde. Alia pede a Masashika para falar com ele em privado, então eles saem de lá. Alia não gosta de ver Tanayama sendo zombado e se sente mal, embora Masashika diga que ela não deveria se preocupar, pois no final das contas, foi ela quem pediu o congresso e também foi sua culpa pelo que aconteceu. Então, a visão de Alia é basicamente o que ela quer, pois está recebendo apoio. Se ela sente que é errado zombar de Tanayama, ela quer ajudar Alia para que tudo fique como um empate. Assim, Tanayama não foi que renunciou ou que perdeu muito no debate do congresso, mas quer fazer algo por ela e Masashika vai ajudar, embora sua candidatura perca um pouco de legitimidade, pois isso significaria que a vitória não foi esmagadora, mas sim obtida de outra maneira. Masashika percebe que há mais pessoas ali, provavelmente o presidente e Sarashina estavam escondidos debaixo da mesa principal da sala do conselho estudantil, e acha que é uma cena típica de comédia romântica. O problema é que a cena com Alia estava mais ou menos igual, pois ela estava muito contente porque ele vai continuar a apoiá-la e fará o melhor para ela. Então ela estava fazendo uma cara de ovelha, aproximando-se dele. Para desviar toda essa situação, ele pergunta ao presidente Sarashina quando eles vão sair debaixo da mesa. Eles saem e dizem que não conseguiram sair a tempo. No final, Alia fica muito envergonhada, mas Masashika diz para fingirem que nada aconteceu e que ninguém ouviu nada. Isso porque a palavra da semana era consideração, escrita em um quadro, e Masashika terá que fazer algo para resolver tudo isso. Ele se aproxima de Noa, a amiga de Taniyama,
que está cercada por pessoas normais que falam sobre moda e festas. Vemos que Noa não está muito interessada em continuar com isso, mas para manter sua imagem, aceita ir a uma festa com uma de suas supostas amigas. Ela percebe que Masashika está lá e pergunta se ele quer falar com ela, e se precisa ser em privado. Masashika concorda e eles vão para outro lugar, uma sala onde não há ninguém, para conversar sobre isso, já que Masashika quer que as pessoas parem de falar mal de Taniyama e quer espalhar um rumor que mostre que ela não perdeu totalmente o congresso e que foi por outros motivos. Obviamente, Masashika faz isso não por ele, mas por Alia, pois não gosta que estejam insultando e denegrindo a imagem de Taniyama. Noa novamente diz que Alia é uma garota muito boa e que, como amiga de infância de Taniyama, também quer ajudá-la. No final, ela é sua única amiga importante. Masashika pergunta por que alguém como ela se interessa por alguém como Taniyama, que é algo estranho. Podemos dizer que, para Noa, Taniyama é sua única amiga. Na verdade, não se importa se perde o resto das pessoas e só fica com ela. Inicialmente, ela pensava que Masashika estava lá para se declarar. Sendo ele, ela não tinha problema em sair com ele, mostrando que não tem problemas em sair com pessoas que a convidam, pois não conhecia muito sobre romance e coisas assim. Masashika lhe diz que ela deve se valorizar mais. Noa ri, pois foi o mesmo que Taniyama lhe disse uma vez, mas ela o havia batido na cara quando ele disse isso. Depois, Noa vai embora dizendo que, no final das contas, tanto Masashika quanto ela são iguais, pois são dois cínicos ao lado de uma otimista. Noa diz que foi um bom trabalho e se despede. Masashika fica pensando nisso e, no momento, chama seus espiões e nomeia Yano, que sai de trás da mesa da sala e surpreende Masashika. Mas não era a única lá, pois sua irmã também estava ouvindo tudo. Assim como aconteceu anteriormente com o presidente, eles estavam ali falando coisas confidenciais e estavam usando a sala, e não conseguiram sair antes que Masashika e Noa entrassem. Tudo isso se torna um problema maior, pois, enquanto estavam lá, Alia também chega e vê que os três estão reunidos. Ela diz que não importa, que é normal que três amigos de infância possam se ver juntos, mas se vai embora falando em russo que a deixaram amarga, achando tudo muito feio. Podemos ver Noa se beijando com um rapaz, e Taniyama chega. Depois de conversar um pouco, Taniyama diz que ele é um rapaz diferente do da última vez, e Noa diz algo como que realmente não se importa. Taniyama então dá uma bofetada nela, dizendo para ela parar de se subestimar, e Noa simplesmente sorri e se toca no rosto, lembrando-se de tudo isso, dizendo que não deveria ter ficado tão brava. Noa volta para seus supostos amigos, que perguntam o que aconteceu, e ela começa a espalhar o rumor de que foi realmente culpa dela que Taniyama tenha fugido naquele dia do congresso, porque ela descobriu que Noa não havia colocado pessoas conhecidas na plateia para apoiá-la. Assim, ela faz parecer que a culpa foi dela, porque estava brava com Noa por ter feito isso. Mas a Shika continua tentando persuadir Alia, ou convencê-la de que só encontrou Yuki e a Anne na sala e nada mais, e também pede que estudem depois das aulas. Alia olha para ele com uma cara de estudar você, e isso a irrita um pouco, mas no final eles vão juntos para o salão do conselho escolar para estudar. Alia estava muito perto dele, mas a Shika não se importava enquanto ninguém os visse, mas justamente quando ele diz isso, a Anne e Yuki aparecem novamente, e todos começam a estudar. Vemos que Alia não estava muito feliz, embora em japonês dissesse que não se importava que as duas chegassem para acompanhá-los e estudar. Mas em russo, ela diz que teria preferido que estivessem sozinhos. Depois, aparece Maria, que faz um chá e encontra um livro sobre hipnose que havia sido confiscado pela vice-presidente. Ela tenta fazer Alia hipnotizar, mas Alia não quer. Então, pede a Masashika, que aceita e acaba hipnotizando Maria facilmente. Como ninguém acredita, Yuki diz que poderia hipnotizar Alia e, se acontecer, podem acreditar em Maria, porque Alia não é de fazer brincadeiras. E, de fato, funciona. Masashika pode hipnotizar Alia. Quando tem as duas hipnotizadas, Yuki muda de personalidade novamente, dizendo que é um buffet para tocar os seios. Depois disso, eles começam a discutir sobre o que fazer e pedem para as meninas hipnotizadas, e Yuki não consegue pensar em uma boa ideia. Então acabam combinando o que estavam pensando, que basicamente é Maria e Alia se desnudando física e mentalmente. No final, Maria e Alia começam a se despir, pois Yuki pediu para se despirem fisicamente e também mentalmente. Não sabiam como parar a hipnose, nada funcionava e justo quando isso acontece, chega a vice-presidente. Depois de contar o que aconteceu, ela consegue reiniciar as duas e pergunta a Masashika se ele viu o que aconteceu, já que elas estavam quase em trajes íntimos, e pergunta se ele queria que ela reiniciasse também. Claro, as mais surpresas eram Alia e Maria, que estavam com pouca roupa ao acordar. No episódio de hoje, vemos que Masashika não consegue assistir anime porque está estudando intensamente para os próximos exames. Ele, que costumava ser muito aplicado, agora se sente um pouco desmotivado. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Alia, que aparentemente queria saber se ele estava se esforçando nos estudos, pois sabe que ele tende a perder a concentração facilmente. Alia oferece sua ajuda para melhorar sua motivação e pergunta qual é a meta de Masashika para os exames. Ele revela que deseja ficar entre os 20 ou 30 melhores alunos, o que é uma meta bastante ambiciosa. Alia promete que, se ele atingir essa meta, fará qualquer coisa que ele pedir, embora com bom senso. Se ele não conseguir, ela diz que será ele quem terá que pedir algo. Ela dá uma dica em russo sobre algo relacionado ao nome dele e encerra a ligação. Mas a Shika pensa que a ligação foi uma coincidência, pois justo quando estava perdendo a concentração, Alia o chamou para falar sobre os exames. Na verdade, Alia ligou porque assistiu a filmes de terror e estava um pouco assustada,
precisando de alguém para diminuir seu medo. Outro ponto importante é que é mencionado que Masashika é mais velho que Alia, algo que ela não sabia. Enquanto Alia faz aniversário em novembro, o aniversário de Masashika foi em abril, e já se passaram 3 meses desde então. Alia fica triste ao perceber que não soube do aniversário de Masashika e que não foi convidada para a festa. Nos dias seguintes, depois dos exames, Alia começa a agir de maneira estranha, e Masashika nota. Ele a questiona sobre isso, e Alia pergunta se ele se importa tanto com ela a ponto de perceber quando ela está diferente. Ele confirma que sim, que se importa muito e sempre presta atenção nela porque são companheiros. Isso faz com que Alia fique um pouco corada e ela menciona que é seu primeiro encontro. Masashika fica cético, pois acha difícil que uma pessoa tão bela como Alia tenha tido apenas um encontro. Chega o dia da celebração do aniversário atrasado de Masashika. Ela chega ao local, deslumbrante em um vestido branco e celeste, chamando a atenção de todos. Embora esteja muito calor, eles estão aliviados por não estarem com o uniforme escolar. Masashika menciona que ouviu rumores de que o presidente está trabalhando para mudar o uniforme para um de verão, mas que isso só será implementado no próximo ano. Durante a refeição, eles discutem a cerimônia de encerramento das aulas, onde os candidatos a presidente apresentam suas propostas políticas. Masashika sugere que se apresentem primeiro, já que os primeiros candidatos costumam não receber muito apoio, o que serve como uma boa estratégia para minimizar o impacto de possíveis críticas. Alia lembra dos rumores sobre Tan e Nonoa e pergunta se foi Masashika quem espalhou isso. Ele confirma, explicando que só conversou com ela e Nonoa se encarregou do resto. Embora isso tenha ajudado a enfraquecer a candidatura de Taniyama, Alia está agradecida e agradece a Masashika por tudo. Ele fica envergonhado com o agradecimento e Alia ganha confiança para provocá-lo um pouco mais, até mesmo dando-lhe comida na boca. Ao final da refeição, Alia presenteia Masashika com uma linda caneca, parte de um conjunto de pares. Masashika acha que ela comprou os pares para brincar com ele, mas Alia revela que o outro já está em casa e que estava apenas curiosa para ver sua reação. De volta às aulas, o conselho escolar discute a possibilidade de introduzir novos uniformes de verão. Maria está um pouco estranha desde a última vez em que foi hipnotizada. Masashika a acompanha enquanto ela lava as xícaras de chá e a tranquiliza, explicando que, enquanto estava hipnotizada, ela apenas abraçou Alia e a acariciou. Maria se sente aliviada, embora continue um pouco envergonhada. Maria recebe uma mensagem de sua mãe, e Masashika volta ao salão do conselho. Lá, ele encontra Ayano e sua irmã Yuki, que reclama da falta de tempo juntos e se joga sobre a mesa pedindo atenção. Masashika percebe que seu avô paterno chegou, vestido de forma bastante extravagante, e tenta explicar a situação. Seu avô, que tem uma grande admiração por mulheres do leste europeu, acaba fazendo propostas inusitadas sobre casamento para Alia, o que deixa Masashika em apuros. Sua mãe, ao encontrá-lo pelos corredores, o cumprimenta de forma casual. Masashika, quando era pequeno, era o típico garoto que ficava feliz em ajudar sua mãe, mostrando boas notas e mostrando o quão bom ele era em várias coisas. Sua mãe, no início, sempre o elogiava, mas depois o comportamento dele começou a mudar. Ele estava um pouco desanimado e passou a achar que não estava fazendo o suficiente, que não era bom o bastante em tudo o que fazia para mantê-la feliz. Obviamente, não era esse o problema, mas um garoto pequeno não estava pronto para entender o que realmente estava acontecendo com sua mãe. Mas esse garoto se desperta e começa a ter aqueles horríveis pensamentos, e tudo isso porque ela estava resfriado. Pouco depois, recebe uma visita em sua porta e descobre que é Alia, que veio para cuidar dela porque estava resfriada. Além disso, Alia veio a pedido de Yuki, já que supostamente Yuki não poderia ir. Então, Alia trouxe alguns medicamentos e Masashika não queria deixá-la entrar em casa, achando que era suficiente se ela deixasse os medicamentos. Mas Alia estava lá porque queria realmente ajudar, cuidar dela e também trouxe coisas para preparar comida. Ela diz que Yuki havia pedido que cuidasse de Masashika, mas isso não era verdade e ela disse isso em russo. Então, Masashika acaba descobrindo que isso não era real, mesmo já tendo pensamentos ruins sobre Yuki. Alia entra na casa e percebe que o quarto de Masashika cheira a menino. Ela realmente não sabia o que esperava e estava um pouco nervosa, pois era a primeira vez em uma situação assim. Além disso, Masashika pensava que tudo isso era um plano de Yuki e suas fantasias de otaku. Alia começa a fazer papinha para Masashika, algo que ele pudesse comer, a comida típica de doente, e ao ir para a cozinha percebe que a xícara que ela lhe deu ainda estava lá e fica feliz em pensar que ele realmente estava usando. Alia faz a comida, mas o que Masashika mais gosta é vê-la de avental enquanto ele come. Alia pergunta a Masashika sobre seus pais e ele diz que seus pais estão no trabalho e que não há mãe. Depois da comida, Masashika sente sono e diz a Alia que ela pode ir para casa, que já fez o suficiente, mas ela diz que pode continuar estudando na sala, que não se preocupe.
Então, pouco depois, quando Masashika acorda e já havia dormido por um bom tempo, ao chegar na sala encontra Lia e Ayano, ambas lá, com Ayano vestida de empregada. Ela havia chegado para cuidar do senhorito, mas a Lia estava com dúvida sobre o que estava fazendo ali, já que ela é empregada de Yuki e não de Masashika. Aqui, quase coloca em perigo o segredo que ambas tinham. Mas a Lia diz que Yuki simplesmente havia ordenado que cuidasse de Masashika. A Lia não estava muito feliz com isso, mas acaba decidindo ir embora e menciona que o dia seguinte seria importante, embora nenhuma das duas diga a Masashika o que vai acontecer. Então, a Lia vai embora e Masashika fica com Ayano, que prepara uma comida muito boa e também dá seus medicamentos. Masashika vai direto para a cama enquanto manda Ayano voltar para Yuki para que ela possa descansar. No dia seguinte, Masashika acorda tarde, ou seja, não foi para as aulas, e se encontra novamente com Ayano, que já havia preparado a comida e também lhe dá o medicamento. Mas aqui Masashika nota algo estranho. O medicamento que está tomando é do tipo que te relaxa e te faz dormir, e que é um pouco mais difícil de acordar. Ele pede a caixa dos medicamentos a Ayano e descobre que esses medicamentos causam isso e que tudo estava planejado, já que Yuki havia passado esses medicamentos para Ayano e também para Lia. Então, Masashika decide ir para as aulas mesmo assim, e ao andar pelos corredores, encontra os colegas falando que sua rainha, ou seja, Yuki, é a melhor e que a Lia não tinha chance. É que naquele dia havia algo importante acontecendo com relação às eleições para o conselho estudantil. Masashika chega na sala e encontra uma Lia bastante triste, que diz ter cometido um erro e destruído tudo o que havia conquistado antes. No dia anterior, Yuki apareceu para perguntar a Lia se poderia ir cuidar de Masashika, inclusive deu o endereço e os medicamentos, e a convidou para acompanhá-la no dia seguinte na hora em que eles fazem os anúncios na academia. Obviamente, essa convite tinha segundas intenções, mas Yuki percebeu que a Lia é uma garota muito fácil de manipular e muda de atitude, revelando suas verdadeiras intenções. Ela diz a Lia que, agora que não está com Masashika, ela é mais fácil de intimidar e faz um desafio para que se apresente, podendo pedir ajuda a Masashika se quiser, sabendo que a Lia se sente suficientemente confiante sozinha e não precisa de Masashika para enfrentá-la. Essa revelação de Yuki também fazia parte do plano. Não foi que ela se compadeceu de Lia, mas sim que no dia seguinte, quando iriam falar para todos os estudantes, Yuki mudou novamente de papel. Ela pediu desculpas a Lia, dizendo que não deveria ter agido assim com ela, que estava obcecada demais com a competição e que não queria perder uma boa amiga. Além disso, contou a triste história de que antes tinha um irmão que sustentava toda a família Suou e que era muito melhor que ela, mas que ele já tinha falecido e agora era a vez dela assumir a liderança e ser presidente do conselho, o que era um motivo de prestígio para sua família. Isso deixou a Lia desconcertada, justo um momento antes da transmissão. Portanto, a Lia esteve totalmente em desvantagem e nem conseguiu responder à pergunta maldosa de Yuki sobre por que queria ser presidente, claro, depois de contar toda a sua história lacrimosa. Obviamente, seus motivos para ser presidente não iam estar à altura da moral superior de Yuki. Mas Masashika a interrompe, dizendo que isso era exatamente o que Yuki queria, pois por que escolheria um dia em que havia poucas aulas e poucos estudantes na academia para tentar destruí-la? Obviamente, ela buscaria outro momento para fazer isso, e na verdade, suas verdadeiras intenções eram deixar a Lia deprimida, preparando o terreno para a cerimônia onde realmente se enfrentariam e todos estariam ouvindo. Masashika explica isso a Lia, que entende e volta a si, conseguindo reconduzir sua atitude e suas emoções. A Lia observa Masashika, que está com um sorriso diferente, sentindo um pouco de frio. Masashika está pensando em tudo o que está por vir, já que Yuki havia dado o primeiro golpe e não imaginava que o faria tão cedo. A Lia gostou de ver Masashika sério, pensando em todas as possibilidades para o futuro, e lhe disse em russo que gostava daquela expressão dele. Masashika assegura que ela é mais do que digna de seguir em frente e ser presidente, que ele viu tudo de bom nela e que não deve sentir pena ou achar que seus motivos para ser presidente são inferiores aos de Yuki. Ele diz tudo isso de joelhos e com a mão no peito, fazendo a Lia ficar feliz, mas também rir um pouco, dizendo que parecia uma declaração de amor, o que deixou Masashika um pouco nervoso. Mas, no final, tudo fica resolvido e eles podem seguir em frente para encontrar uma maneira de enfrentar Yuki. É quando aparecem Nonoka e Taniyama, que pedem desculpas novamente e dizem que na próxima cerimônia, obviamente, Taniyama se retirará para dar passagem tanto a Yuki quanto a Lia para que possam competir entre si. Mas isso não ajuda Masashika e ele tem uma ideia de como fazer as coisas de outra forma. Taniyama diz que, embora tenha se desculpado e esteja se retirando, não apoia a Lia e acha que Masashika era um bom par com Yuki. Mas, após ouvir o plano de Masashika, acaba aceitando. Assim, começam a mover todos os fios, pois Masashika não quer mais estar em igualdade de condições com Yuki e empatar, como antes queria. Ele diz a Lia que agora devem se concentrar em destruir Yuki. Já está tudo pronto para a cerimônia de encerramento do ano escolar.
Alia e Masashika estão se preparando no auditório para o discurso de apresentação como candidatos ao conselho estudantil. Obviamente, eles estão um pouco nervosos, mas acreditam que tudo vai dar certo. Alia sente que não é suficiente apenas ter seu discurso claro, porque percebeu que durante o congresso escolar, quando Masashika falou, ele não só teve um bom discurso, mas também quebrou o gelo facilmente, fazendo piadas e mantendo o público na palma de sua mão. Ele compartilha um pequeno segredo que poderia ajudá-la a quebrar o gelo na interação inicial com o público. Especialmente porque agora haverá muito mais pessoas ouvindo. Yuki e Ayano chegam e, bem, agora elas podem realmente mostrar como são, especialmente Yuki, que fala diretamente com Masashika. Ele não está bravo com o que ela fez da última vez. Era algo esperável, e está um pouco ansioso para que tudo isso continue. Yuki conversa com Alia, e Alia também não está chateada. Acredita sinceramente que Yuki quer continuar sendo sua amiga e entende que cada um se comporta de maneira diferente dependendo da situação. Masashika diz a Yuki para continuar mostrando seu verdadeiro eu, e Alia não se incomoda com essa versão de Yuki. Aqui temos um Masashika um pouco diferente, pois desafia Yuki de uma maneira que a faz suar um pouco. Ele é inteligente e sempre foi o mais capaz da família, até decidir não seguir adiante, então Yuki teve que assumir seu lugar. Masashika é meio que insubstituível. Mas aqui teremos essa competição, e Alia vê Yuki travando as palavras quando Masashika a desafia diretamente. Os outros membros do conselho escolar precisam escolher quem vai começar primeiro o discurso no dia seguinte, e disseram que nos anos anteriores isso foi decidido com pedra, papel ou tesoura. Mas Masashika não quer fazer assim, porque isso revela muito sobre o estado mental das pessoas. Eles pensam bastante antes de decidir, olhando para Masashika e Alia, porque nunca antes Masashika havia enfrentado Alia tão diretamente. Ele sempre foi o tipo que agia nas sombras, mas dessa vez, ele a confronta para que ela foque nele e se esqueça de Alia. Já que, na verdade, é Alia quem Yuki está competindo. No final, Alia decide ir primeiro, embora também seja uma boa ideia deixar os outros se apresentarem primeiro para receber aplausos de cortesia. O dia chega, e os outros candidatos passam. Mas, sinceramente, eles não têm chance até que chega o momento de Yuki e Ayano. Yuki realmente fez um discurso bastante bom, e todos acreditam que ela será a próxima presidente. No entanto, Masashika percebe que no discurso dela não houve conteúdo real. Foi uma abordagem fácil, dizendo que as sugestões dos outros estudantes seriam consideradas. Ele menciona que antes ninguém usava a caixa de sugestões porque acreditavam que não seriam ouvidos, mas que agora isso mudará, e que poderiam adicionar eventos especiais como Natal, Halloween e coisas assim, coisas que os estudantes adoram. Embora tenha sido um bom discurso, Ayano se apresenta em seguida e, como a cara amigável, faz o público rir, elogiando Yuki. Finalmente, Alia começa a falar em russo, o que chama a atenção de todos. Isso foi um conselho de Masashika, que sabia que depois do discurso de Yuki, todos estariam distraídos. Ele sugeriu que, como parte de uma brincadeira e para quebrar o gelo, ela começasse a falar em russo. Todos perceberam, riram um pouco, pensando que era uma piada, e alguém comentou que ela estava nervosa e não percebia que estava falando russo. Mas agora todos estavam atentos a ela, e Alia fez um discurso bastante sério, dizendo que não tem a experiência de Yuki, mas que é uma das pessoas que mais se esforça para fazer as coisas. Ela sabe que nem todos a têm em boa estima, mas o discurso foi direto e prometeu que seria uma boa presidente. Foi um bom discurso, e todos ficaram satisfeitos. Depois, chegou a vez de Masashika, que disse a Alia que ela fez bem. Ele começa a brincar, levando o público para onde quer e foca no que realmente interessa, porque ele deixou Yuki. Todos sabem que ele era quem movia os fios na escola secundária como vice-presidente, mas agora ele diz que a abandonou, fazendo piadas como se tivesse terminado um relacionamento. Mas agora que está com Alia, algo nela chamou sua atenção. Seu discurso pode ter sido um pouco estranho, mas ela é uma daquelas pessoas que cumpre o que diz e se esforça muito. Com tudo isso, os estudantes podem entender por que Masashika a está apoiando, e foi um bom discurso. Eles se complementaram bem, mas o melhor de tudo foi o final, já que não são os únicos se apresentando ao conselho. Se eles vencerem, Taniyama e Noa, antigas rivais, também farão parte do conselho. Ambas são bastante famosas, e Taniyama está entre as melhores alunas, enquanto Noa é popular. Com isso, eles quebraram todos os esquemas e, basicamente, ganharam a cerimônia de encerramento, algo que Yuki não esperava. Quando estavam recebendo os aplausos de seus colegas, Masashika disse a Alia que aqueles aplausos eram por causa dela, e ela obviamente ficou vermelha e sorriu. Depois disso, nos bastidores, Noa e Taniyama disseram que já tinham pago o favor que lhe deviam. Alia respondeu que se esforçaria para agradar Taniyama, que simplesmente disse que não a decepcionasse. Além disso, elas duas se juntarão ao seu time se vencerem. Por outro lado, Yuki não esperava muito. Todo esse plano se concentrou muito na estratégia,
mas ela disse a Ayano que aceitaria a derrota desta vez, e Ayano comentou que realmente parecia ter um ar de chefe final, embora não fosse a intenção dela. Depois disso, Masashika e Alia verificam suas notas no quadro de avisos, e descobrem que Alia está em primeiro lugar, Yuki em segundo e a pobre Ayano ficou em 33º lugar. Ela não subiu muito, mas ainda está entre os 50 melhores, o que é bastante bom. Aqui lembramos que haviam feito uma aposta, e Alia havia vencido, então ela deveria escolher algo ou pedir algo a Masashika, que faria qualquer coisa. Embora Alia não tivesse pensado em nada, já que achava que Masashika se esforçaria mais e que ele deveria pedir algo a ela. Ela mencionou algo em russo, algo sobre se chamarem pelo nome. Assim, Masashika, já que agora são uma parceria na candidatura, sugere que se chamem pelo nome para que todos vejam o quanto estão unidos. Alia aceita, embora ambos estejam um pouco envergonhados, e ela o chama de Masashika, o que deixa os dois um pouco estranhos. Quando saem da academia e com as férias de verão se aproximando, Masashika menciona que tanto Yuki quanto Ayano moram juntas, então eles poderão planejar a candidatura. Assim, eles dois terão que se ver durante as férias. Masashika diz isso um pouco envergonhado, mas Alia aceita, dizendo que ele deve olhar para ela, já que Masashika estava envergonhado e olhando para o lado. Ela diz isso em russo e, quando ele a olha, ela afirma que será um prazer. Assim termina o episódio número 12. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.